Olá, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Que alegria em estarmos juntos em mais um dia, que possamos extrair desta mensagem uma palavra, um exemplo, uma história, trazendo para o nosso dia. Hoje, vendo uma frase do espírito de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier contido no livro Sinal Verde. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Já analisamos sob este ângulo? Aquele que imputamos o título de familiar difícil, é o familiar egoísta, é o familiar egóico, é o familiar personalista, é o familiar complicado, é o familiar problema, difícil, seja o título que nós dermos a ele. Já analisamos se estas complicações de que ele é portador não nasceu por ações nossas em relação a ele num passado? Será que em vidas anteriores eu não auxiliei de forma delicada a fazer com que ele despertasse determinada revolta, determinada complicação pessoal, familiar, profissional, coletiva? Será que eu também não tenho a participação? Tratando da ideia de que eu não tenha, vamos imaginar uma segunda hipótese. Será que aquele familiar difícil não veio ao nosso lado para que pudéssemos, em primeiro lugar, desenvolver a paciência, o que é uma virtude difícil, a aceitação, a renúncia? E outro, será que não está ao nosso lado para que possamos minimamente encaminhá-lo a uma nova senda, mudando um pensamento, sugerindo uma reflexão, levando adiante uma ideia? Será que não podemos fazer algo a mais do que já estamos fazendo por aqueles que exigem tanto de nós? Ou simplesmente daremos os títulos? É difícil, é complicado, esse familiar não tem salvação, esse familiar é difícil. Quanto mais adjetivos nós dermos, mais difícil será a nossa aproximação. Quanto mais pré-julgamento eu crio em torno da pessoa, mais eu potencializo as reações que a pessoa possui. Eu já vou com uma ideia pré-concebida daquela ação. E aí, quando eu vou pôr para me ajudar, eu me lembro daquela repetição que há anos eu falo comigo. O familiar temos que tomar cuidado, ele é difícil, ele é complicado. Ele é isto, ele é aquilo. Então eu já entro com aquela ideia de que o familiar é um caso perdido, sendo que nenhum de nós é um caso perdido. Todos temos a oportunidade de minimamente chegarmos no mundo espiritual melhor do que a que chegamos. Então, seja por causa nossa, seja por uma causa outra, se está ao nosso lado, temos a oportunidade, o dever de levarmos uma assistência. Não digo uma assistência verbal, mas começando por uma assistência mental, uma prece, uma rogativa aos bons espíritos, um pedido para que pensamentos novos cheguem naquele coração. Há 1000 formas de ajudarmos aquele familiar que colocamos como difícil. Esta é uma mensagem de reflexão
Pensemos nisto, mas pensemos agora.